Graça e paz, igreja. Que ótima escolha. Que ótima escolha estar na casa do Pai. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça nesse momento. O Senhor já está aqui. E o Senhor está pronto e Ele quer te tocar, Ele quer te renovar, Ele quer te alegrar, Ele quer te curar, mas precisa que você esteja aberto a isso, esteja com a mente voltada a Ele, um coração sincero e bom para o adorar. Então peça ao Senhor agora, que traga à sua memória se há algo a ser confessado, se você quer confessar a Deus o que tem feito ou deixado de fazer, se você quer expressar agora a Ele um louvor de gratidão e adoração, esse é o momento de você ter o coração grato, de você glorificá-lo pelos momentos bons e pelos ruins. É o momento de se esquecer de tudo lá fora e voltar sua mente e coração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse livre acesso que temos a Ti. Nós te agradecemos por cada família aqui representada. Te agradecemos pelo que irá fazer amanhã, outra vez e outra vez, porque o nosso Deus não muda. Nós te agradecemos pelos momentos difíceis que passamos, estações de inverno, de sequidão, mas logo a primavera chega e o seu nome é exaltado. E sobre todas as coisas nós te agradecemos, porque não há dúvida do seu amor, da sua fidelidade e bondade. Queremos te louvar, te engrandecer com muita alegria, Pai. Não importa as circunstâncias, queremos agora com aquela alegria citada em Salmos 4, Pai, que é a alegria incircunstancial, é aquela alegria que ninguém pode nos roubar, porque ela está em Ti, Senhor. Nós queremos te louvar agora com esta alegria, no nome de Jesus. De pé, igreja, vamos exaltar o Senhor. Muitos irmãos me pedem que a gente ministre este louvor, fala da bondade de Deus, mas tem que ser com alegria, porque o nosso Deus é um Deus que nos dá tantas razões para alegrar. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, já estou cansada só de orar. Glória a Deus. Pode vir para frente aqui, cantem comigo aqui, pessoal. Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Batendo palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, você tem motivos para glorificar. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Oh, aleluia, 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 Te adorarei por tudo que és. Aleluia, Te adorarei. oh, aleluia, 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 Te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão
tão bom, tão bom. O tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Queremos te louvar, Pai. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Oh, aleluia, 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 te adorarei por tudo que te adorarei. oh, aleluia, Aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. aleluia. Glória a Deus. Cante bem alegre. Cante bem forte, com convicção, para o inferno ouvir. Quando o diabo quiser te oprimir, te preocupar, te afligir com o amanhã, cante com muita alegria. Deus é bom, Ele sabe o que está fazendo, e eu vou louvá-lo, independente de qualquer situação. Aleluia, aleluia. Nas nossas vidas há estações, e eu vou convidar o Dinei para levar este louvor, que você possa refletir. Há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Reflita. Louvado. Não importa o que você está passando, querido. Você crê naquele que vem ao seu favor e guerreia as suas guerras. Não espere que a vida ficará mais fácil, mas creia que o Senhor vai te fortalecer. Na florescer, cai ao chão, a mesma que um dia floresceu. Veio o outono e ela secou, sua beleza acabou. O inverno chegou, as cores vão, o frio das manhãs e a sequidão. A vida é como as estações, há dias bons, há dias maus, mas eu sei que depois da sequidão há um renovo, e a semente que não morre não renasce, e em tudo que passei Deus quis me ensinar que por mais escura que seja uma noite
resiste. Ela não resiste à luz de cada amanhecer. E o choro da noite vai passar quando a manhã chega. Vai passar, vai passar. O inverno chegou, as cores vão, o frio das manhãs e a sequidão. A vida é como as estações. Há dias bons, dias de alegrias e de sorriso, mas também há dias de lágrimas, dias de solidão. Mas eu sei que depois da sequidão há um renovo. E a semente que não morre não renasce. E em tudo que passei, Deus quis me ensinar, que por mais escura que seja uma noite, ela não resiste à luz de cada amanhecer. E o choro da noite vai passar. Aleluia! Quando a manhã chega. E o choro da noite vai passar quando a manhã chega. Aleluia! Você crê, igreja? Você crê nisso? Você pode acreditar no seu coração? Aleluia! Pode se assentar por um momento. Esse louvor diz outra vez. E hoje aqui pela manhã, nós aqui da equipe de louvor chegamos, oramos, conversamos um pouco sobre o que Deus falou nos nossos corações. E o Dinei ministrou algo muito lindo, né? Ele falou que nós não vemos mais Deus agir como o mar se abrindo, as muralhas indo ao chão, alguma coisa grande e visível. Isso muitas vezes abala a nossa fé. Mas o fato de você estar aqui hoje de pé é um grande milagre. O fato de você estar servindo a Deus e continuando na sua presença, isso é milagre. O fato de você crer em Jesus, estar caminhando ao céu, isso é milagre. E que você possa crer, e se nós não vemos mais do poder de Deus manifestado, até visivelmente é a nossa pouca fé. Que você possa crer que o mesmo Deus, Ele pode operar outra vez. Quem aqui já viveu algo tremendo com Deus, de experiência própria do poder de Deus agindo, levante a mão. Aleluia! Você crê que Ele pode fazer outra vez na sua vida? Você crê que Ele pode fazer através de você na vida das pessoas? Você crê, igreja? Diga amém. Aleluia! É o mesmo Deus. E é sobre isso que eu quero que você medite no momento deste louvor. Amém? De pé, igreja. Aleluia. Aleluia. É o mesmo Deus, Ele não muda. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão. Mas o meu Deus jamais falhou. Aleluia. Esse Deus não falha. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar. Aleluia.
palavra jamais falha. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Você crê? Você pode louvá-lo hoje pelo que ainda não aconteceu. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Aleluia. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Aleluia. Você crê? Aleluia. Eu creio, Pai, e sei dos teus feitos. Eu sei dos seus grandes feitos, Pai. Glória ao teu nome. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que Aleluia. meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. E eu quero me lembrar. Traz a memória, igreja. Meu Deus não falha. Creia, independente de qualquer coisa. Sim, eu quero. Senhor, quer trazer um tempo novo. lembrar. Senhor, traz nova Meu estação para a Deus sua não vida. falhará. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva o novo de Deus, viva o novo de Deus. Viva a nova estação. O Senhor quer que você creia para que você viva. Viva algo novo, aleluia, aleluia. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo que falou aos nossos corações.
pelas ofertas dadas, os dízimos devolvidos ali no gasofilácio, pela fidelidade do seu povo. Te louvamos e te agradecemos. Continue falando poderosamente aos corações, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja, a palavra está com Egito. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui, que escolheram, tiveram o desejo, a vontade e escolheram de estar na casa do Senhor nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vou apresentar antes os nossos visitantes, o Bruno, a Deise e o Alexandre. Quem são? Só faz um sinal com a mão. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. E o Alexandre está ali. Deus abençoe, Alexandre. Seja bem-vindo. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Amém? Os irmãos que estão perto, irmãos, cumprimentem os nossos visitantes, tá? Dá um toquinho na mão, não tem problema não. Faça como que nós, do mesmo jeito que nós fazemos quando estamos cumprimentando nossos amigos lá fora. Nós não temos aviso, certo, Gabriel? Não temos avisos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 35 ao 39. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39. O tema da palavra é as 4 vontades na vida do cristão. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39, as 4 vontades na vida do cristão. Amém ou misericórdia? É isso aí. Diz assim a palavra do Senhor, sentado mesmo como os irmãos estão. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar até o fim. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja a alma é preservada. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas. Que dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado porque a tua igreja escolheu estar na tua casa, escolheu estar aqui nessa manhã, cultuando a ti, ó Deus, podendo ouvir da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz nesse momento. Usa a minha vida de forma poderosa, que em nome de Jesus a tua palavra não possa voltar vazia, mas que ela possa encontrar aqui no meio de nós corações dispostos a ouvir e a obedecer a tua palavra. A cada vez que nós viemos na tua casa, que nós estamos neste lugar, que nós abrimos o santo livro, é uma oportunidade que nós temos de ouvir o Senhor falar conosco, para que nós possamos crescer e amadurecer cada dia mais na nossa vida espiritual. Fale ao coração da sua igreja, fale ao coração daqueles que estão em casa e vão assistir a live mais tarde. Fala no coração daqueles que vão assistir durante a semana, mas esteja falando de forma poderosa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. As 4 vontades na vida do cristão. Dos muitos privilégios que Deus nos deu, e foram vários, foram muitos privilégios, um dos privilégios que é mais marcante em nossas vidas é o privilégio de ter o livre-arbítrio,
de nós podermos fazer as nossas escolhas, de nós podermos fazer as nossas vontades, e nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre isso, as 4 vontades, ou de nós podermos estar fazendo a vontade de Deus. E junto com esse privilégio que nós temos, Deus nos deu a cada um de nós a capacidade de diariamente, dia após dia, podermos fazer escolhas. E essas escolhas que nós fazemos são as que norteiam as nossas vidas. Eu já disse isso daqui numa pregação. E imagine, vamos fazer de forma imaginária, né? Todos nós já vimos aqui gráficos. Tem vários tipos de gráficos, de pizza, de barras, de colunas. Mas vamos imaginar cada um de nós aqui que a nossa vida é um gráfico. E nesse gráfico, que são essas 4 vontades que nós vamos aprender aqui nessa manhã, e um pouquinho mais a fundo, existe 4 barras, e aí essas 4 vontades, é a vontade da carne, que é a vontade do meu eu, e acreditem, essa é a mais forte de todas, não é o mundo, não é o diabo, mas é a vontade do meu eu. Então é a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade do diabo, e a vontade de Deus. Imagine que vocês tenham 4 barras ali, né? E nessas barras que vocês têm, diariamente, no final do dia, dá o resultado final. Nesse dia, eu fiz mais a vontade do meu eu fiz a vontade da carne, eu fiz mais a vontade do mundo, eu fiz mais a vontade do diabo, a vontade do diabo. A Bíblia diz que quando nós damos lugar ao diabo, e nós vamos aprender sobre isso, nós fazemos sim a vontade do diabo. Ou nós fazemos mais a vontade de Deus. Veja que a luta, quando nós olhamos, ela parece desproporcional, né? Existem 3 vontades nas quais eu posso fazer que desagrada a Deus, enquanto se eu fizer uma só, ela é soberana e ela agrada a Deus, e ela que deve direcionar, traçar o destino das nossas vidas. É sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. A Bíblia diz que Deus, quando Ele nos criou com características próprias. O que é isso? Nós somos a coroa da criação. Propriamente dito, a mulher, né, é a coroa da criação. Mas nós fomos criados um pouquinho antes da mulher. Então nós somos a coroa da criação. E Deus, no final de tudo, quando Ele fez o homem e a mulher semelhante a Ele deu algumas características próprias a nós, que em nenhuma das suas criaturas anteriores, nenhuma das suas criações anteriores Ele tinha feito, que é esse do livre-arbítrio. E nós, seres humanos, fracassamos nas nossas escolhas, nas nossas vontades. E quando Deus criou o homem, Ele falou para Adão e Eva, ok, de todo fruto que há ali no jardim você pode comer, mas desse daqui você não pode comer. Os irmãos já pararam para pensar quantos legumes, quantas frutas, quantas verduras, quantas coisas nós temos, e estava ali à disposição de Adão e Eva, e eles poderiam comer somente uma. Somente uma. Deus falou para ele, dessa daqui você não pode comer. Porém, Deus não falou assim com Adão, você não pode comer e eu vou colocar 2 anjos aqui com uma espada de fogo, uma espada desembainhada. Se você ao menos pensar em se direcionar para aquela árvore, você vai morrer. Não, Deus não fez isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele falou o quê para Adão? Certamente no dia em que você comer, você morrerá. E o homem usou o livre-arbítrio e fez errado. Atitudes erradas, escolha errada, desejo de fazer a sua vontade, satisfazer a sua carne, e escolheu a atitude errada. Deus, quando Ele nos criou com o propósito de adorá-lo. Mas mesmo Ele sendo todo-poderoso, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não impôs a cada um de nós que nós temos que adorá-lo, senão nós vamos ser punidos por isso nessa vida.
nós vamos ser na vindoura, mas nessa vida, na eternidade, Deus falou, você tem o livre-arbítrio e você pode escolher de vontade própria. E o que é vontade segundo o dicionário? É o sentimento que leva a pessoa a fazer alguma coisa. Todos nós temos desejos, temos vontade. E quais são essas vontades? Vontade de dormir, vontade de acordar, vontade de comer, vontade de passear, vontade de ver filmes, vontade de estar ao lado da pessoa amada, vontade de ter filhos, de criar filhos, de constituir uma família. Tudo isso é vontade. Agora, a palavra de Deus, ela fala de 4 vontades que está explícita na palavra de Deus, que, como eu disse, são essas vontades que vão nortear a nossa vida cristã e diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, vai gerar um gráfico e nesse gráfico nós temos que imaginar, e aí é cada um com Deus, ninguém pode imaginar esse gráfico por outra pessoa. Nós vamos poder, no final dessa mensagem, saber se o gráfico está dando um resultado lá, que eu estou fazendo mais a vontade de Deus, ou eu não estou fazendo a vontade de Deus. E a primeira vontade é a vontade da carne. A primeira vontade é a vontade da carne. Irmãos, nós vamos aprender isso. Por incrível que pareça, a maior dificuldade que nós temos em servir a Cristo, andar nos caminhos do Senhor e ter uma vida que agrada a Deus, não é o inimigo, não é o diabo, e quem está participando dos estudos bíblicos aprendeu isso daí na batalha espiritual. Não é o mundo, por pior que o mundo esteja, né? Nós vivemos falando, nossa, o mundo está um caos, é muita coisa errada, os nossos governantes só fazem coisas erradas, é aborto, é ideologia de gênero. Por mais que o mundo esteja decaído, não é o mundo. O principal motivo de nós não adorarmos a Deus e não andarmos nos seus caminhos é o nosso desejo de satisfazer a vontade da carne. É por isso que Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? Significa renúncia. Se negar a fazer a minha vontade diariamente e fazer a vontade de Deus. Sempre quando eu for tomar uma decisão, e isso nós tomamos automaticamente se nós estivermos andando em espírito. Sempre quando eu for tomar uma decisão em fazer alguma coisa, automaticamente vem à minha mente. Essa vontade de eu fazer essa coisa é contrária à palavra de Deus? Se Deus estivesse aqui na minha frente, e Ele está, é que nós não podemos ver, mas nesse lugar aqui, existem vários anjos do Senhor, o Senhor está aqui, a presença dEle está aqui, e por onde quer que nós andemos, Ele ali está, é que nós não conseguimos ver. Se nós formos fazer determinada coisa, e o Senhor estiver ali, e nós estivermos conseguindo ver, será que nós faríamos? Se sim, é porque nós estamos fazendo algo que é da vontade de Deus. Se não, se nós não teríamos coragem de fazer, é porque eu estou fazendo algo para agradar a minha carne e não estou fazendo algo que é da vontade de Deus. Se nós formos analisar, tem muitas vezes que nós fazemos coisas que nós não temos coragem de fazer nem na frente do nosso marido, nem na frente das nossas esposas, nem na frente dos nossos filhos. Quanto mais na frente e na presença de Deus. Já pensaram nisso? Se minha esposa estivesse aqui, eu não ia abrir isso no celular, porque ela iria fazer o quê? Ia chamar minha atenção, ia brigar comigo. Eu não abro na frente da minha esposa. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está presente, Ele está vendo e Ele sabe que aquilo que nós estamos fazendo não é da sua vontade. E nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Vocês querem ver só um exemplo? É da vontade de Deus que eu venha à sua casa cultuar quando eu tenho a oportunidade ou que eu fique em casa?
É da vontade de Deus que eu marque algum compromisso no qual eu poderia marcar em um outro horário, no domingo, na hora do culto, ou que eu marque esse compromisso e não venha para a casa do Senhor, o adorá-lo? Tem um pastor que disse que existe um demônio por aí, na realidade são dois, mas eu só vou falar de um, que vai levar muito cristão, e aí é crente, para o inferno. Um demônio que diz nada a ver, e um demônio que diz o que tem. Dois demônios terríveis que agem na vida do cristão. E aí o cristão fala, o que tem eu faltar no culto hoje? Na nossa visão material, na nossa visão carnal, realmente não tem problema nenhum. Mas no mundo espiritual tem muitos problemas. Muitos problemas. O que tem se nesses dias que tiver frio eu beber um vinho para poder me esquentar? O que tem no verão que vai estar chegando por aí? E se o verão for tão intenso igual foi o inverno, o que tem eu beber uma cervejinha para me poder refrescar? O que tem se ninguém está vendo, como eu disse aqui, e quando ninguém vê, ninguém vai me cobrar sobre isso, mas Deus cobra e Ele vai cobrar cada um de nós? Eu assistir algum filme, ou ver algum programa, ou ver alguma foto indecente, indecorosa na internet. O que tem? O que tem eu ouvir músicas mundanas nas quais não glorificam o nome de Deus? O que tem? Não tem problema. O que tem eu namorar escandalosamente desde que meus pais e ninguém esteja vendo que eu estou namorando escandalosamente? O que tem? Nós vivemos falando o que tem. Não tem problema nenhum eu brigar com minha esposa ou com meu marido, ninguém está vendo. O que tem? O que tem eu desonrar meus pais e minhas mães? O que tem eu falar, contar piadinhas indecentes, mandar piadinhas indecentes pelo WhatsApp? O que para os meus amigos? O que tem? Ninguém está vendo mesmo? Esse o que tem, sabe o que é? É não se submeter à vontade de Deus e fazer a vontade do meu eu, a vontade da minha carne. Esse o que tem é querer se justificar em fazer a vontade da própria carne e não querer fazer e agradar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor que aqueles que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, e aqueles que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aqueles que se inclinam para as coisas da carne vai colher morte e destruição. E aqueles que se debruçam, se vão para as coisas do Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, diz a palavra de Deus que vai colher vida e paz. E o pior de tudo, sabe o que é? O versículo continua: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vocês já pensaram nisso? Inimizade. Se eu tenho uma pessoa que eu não tenho amizade com ela, ela é meu inimigo. Vocês já pensaram que nós podemos, com as nossas atitudes diárias, as nossas escolhas diárias, nós podemos nos tornar inimigos de Deus? E por quê? Porque nós não nos sujeitamos à lei e à vontade de Deus. E por quê? Porque quando eu agrado a minha carne, diz a palavra de Deus, que aqueles que agradam a sua carne não podem agradar a Deus. Isso é muito forte. É muito forte. E quando fala aqui andar na carne e agradar a carne, está falando para nós, tá? Que somos cristãos, porque aqueles que não são, nem sabem o que é carne, o que é mundo, muitos nem acreditam no diabo, e muito menos estão nem aí para o que é ou não fazer a vontade de Deus. Isso é para cada um de nós. Para nós termos uma ideia da batalha e da guerra que nós enfrentamos diariamente, o apóstolo Paulo também enfrentou essa batalha.
E ele disse que aquilo que ele tinha vontade de fazer, aquilo que ele queria fazer, que ele buscava fazer diariamente, ele não conseguia, era agradar a Deus. E aquilo que ele não queria fazer, que era a vontade da carne, vira e mexe ele se pegava fazendo. Agora imagine os irmãos, se o apóstolo Paulo, e na minha concepção é o maior apóstolo da igreja primitiva, um homem que pregou o evangelho para os gentios, um homem que escreveu 13 cartas que compõem o Novo Testamento, se ele teve dificuldade, e ele confessou isso para nós, numa luta diária com a carne, um homem usado por Deus, que tinha porção dobrada do Espírito Santo, e a gente pode ver isso nas suas atitudes, nas suas ações, ele teve dificuldade com a carne, imagine eu e você. Imagine nós. Então é uma luta diária enfrentar a vontade da carne. Nós precisamos lutar diariamente em não fazer a vontade do eu. E a vontade da carne é tudo aquilo que nos agrada, né? Que nos satisfaz, que nos dá prazer. É por isso que é tão difícil lutar contra a carne. Segunda vontade, a vontade do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a Bíblia fala para nós não nos conformar com este mundo, não é esse mundo que nós vemos do céu, das estrelas, dos luminares, das florestas, mares, oceanos, não é nada disso, porque isso daí foi criado por Deus, é de Deus, e não é não se conformar com essas coisas criadas por Deus. O que ele está falando é as coisas que há no mundo, as coisas que existem no mundo, as coisas realizadas no mundo, principalmente por esses governantes, principalmente por essas pessoas nas quais estão no poder, nessas quais são donos de cinemas, donos de televisões. É principalmente este mundo que a Bíblia fala. Esse mundo movido e criado pela sabedoria humana, longe dos princípios bíblicos, totalmente carente da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. É sobre esse mundo que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Romanos. Não se conformar com esse mundo é não se moldar naquilo que o mundo quer que nós nos moldamos. Isso quer dizer o quê? Os valores éticos cristãos que nós devemos preservar enquanto filhos de Deus. E tem muitas pessoas querendo se assemelhar muito mais ao mundo, à forma de ser do mundo, aos valores do mundo, do que os valores da Bíblia e os valores da palavra de Deus. E quando nós nos aproximamos do mundo e nos tornamos amigos do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque diz a palavra de Deus: não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? 2 versículos já, hein? Quando nós damos valores à nossa carne e queremos agradar muito mais a nossa carne e o nosso eu, nós nos tornamos inimigos de Deus. E quando nós queremos fazer a vontade do mundo e nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Olha como as nossas vontades diárias direcionam a nossa vida e traz para nós diariamente essa situação de ser ou não amigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Aquele que é cristão verdadeiro e que procura andar nos caminhos do Senhor, ele rejeita diariamente fazer a vontade do mundo e busca fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele já entendeu na sua mente, no seu coração e na sua maneira de agir, de andar e falar, que ele é uma nova criatura, ele é nascido de novo, ele é filho de Deus.
E para aqueles que são filhos de Deus, eles buscam fazer a vontade de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que aqueles que buscam fazer a vontade de Deus são aqueles que vencem o mundo. Assim como Jesus disse para nós, né? Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus é aqueles que vencem diariamente o mundo. Terceira vontade, a vontade do diabo. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não devemos dar lugar ao diabo. Isso significa, não devemos fazer a vontade do diabo. Se você continuar lendo lá esse capítulo 4 de Efésios, você vai ver que Paulo diz assim, né? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós podemos entender aqui o quê? Ele primeiro orienta, não deis lugar ao diabo, e depois fala, aquele que furtava não furta mais, aquele que fala palavras torpes não fala mais, aquele que fala palavras para destruição e não edificação, não faça isso mais. Aquele que não conhecia o Espírito Santo, não conhecia Deus, não tinha o Espírito Santo no seu coração, na sua vida, antes de aceitar a Cristo. Uma vez que você aceitou a Cristo, não entristeçais o Espírito Santo. Então o que nós podemos entender? Que aquele cristão que anda passando a perna no outro, aquele cristão que anda falando mentira, aquele cristão que ainda não tem a sua boca transformada pelo poder da glória de Deus e anda falando palavras torpes, aquele cristão que mente categoricamente, aquele cristão que vive procurando alguém no qual ele possa se vingar. Ah, alguém fez um mal para mim? Não, eu vou me vingar, eu vou pegar ele na curva. Mais cedo ou mais tarde, aquele cristão que andam fazendo essas coisas, Paulo diz na carta escrita à igreja de Éfesos que eles estão fazendo a vontade do diabo. Estão fazendo a vontade do diabo, porque eles sabem que não pode fazer. E foi isso que Jesus disse. Que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E quando nós fazemos essas coisas, nós podemos afirmar categoricamente que nós estamos fazendo a vontade do diabo. E automaticamente, de uma mesma fonte, diz a palavra de Deus, que não pode jorrar água doce e água salgada. Quando eu faço a vontade do diabo, automaticamente eu não estou fazendo a vontade de Deus. É impossível fazer a vontade de Deus. E como eu posso resistir no meu dia a dia para que eu não possa fazer a vontade do diabo? Está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Sabe como, irmãos, que nós nos sujeitamos a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Não tem outro caminho de se sujeitar, de fazer com que o diabo fuja de nós, a não ser que nós nos sujeitamos a Deus. E foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, né? O diabo aproveitou que Jesus estava em um momento frágil. Imagine você 40 dias sem comer. O diabo aproveitou, aproximou-se dele e disse: tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus venceu ele com a palavra, né? Resistiu. Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho incrível cristãos que ainda não entenderam que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu acho incrível isso.
cristãos que pensam que já são maduros o suficientemente na fé para que fala, para mim não tem importância esse estudo, eu não vou aprender nada, aquilo que esses irmãos vão falar eu já sei, eu já vi de cor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Só que nós renovamos a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus diariamente. E o que é renovar? Trazer coisas novas. Cada vez que eu leio, eu aprendo algo novo para a minha vida. Jesus nos deu o exemplo enfrentando o diabo e destruindo o diabo pela palavra. Só que o diabo continuou a sua tentação, levou Jesus ali para o pináculo, ali na Cidade Santa, colocou Jesus ali sobre o pináculo, e sabe o que o diabo fez? Sabe o que o diabo fez? Algo que ele está fazendo muito nos dias de hoje com cada um de nós. Ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia para desafiar o Filho de Deus. Ele usou a Bíblia. Ele disse, lança-te daqui porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar, para que não te aconteça mal algum. Para quem quiser ler depois, ele estava falando em Salmos 91, do 11 ao 13. Ele usou a Bíblia. E o diabo estava mentindo? Não, ele estava usando um contexto, ele não estava lendo o texto todo. Ele estava sendo persuasivo, ele estava tentando iludibriar o Filho de Deus. E aí Deus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus mostrou para nós ali? Conhecimento total da palavra. Muitos cristãos, infelizmente, muitos, não poucos, usam alguma parte do versículo da Bíblia, e tem muitos enganadores aí fora. E tem muita gente seguindo enganadores. Muitos seguindo enganadores. Usam parte do versículo bíblico da palavra de Deus para enganar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus peque. Muita gente fica pensando que o diabo vai aparecer de chifre, de capa vermelha. Quando ele chegar, você vai começar a sentir o cheiro de enxofre. O cão está aí, o camunhão está aí. Imagina. O diabo não chega assim não, irmãos. Como diz os pregadores do passado, é com calma, é com tranquilidade. Sem crise, sem estresse. Como diziam, ele chega com um sapatinho de veludo. E sabe como que ele chega? Ele pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e chega com a Bíblia debaixo do braço para te enganar. Aí você fala, o diabo usando a Bíblia, ele usou contra o Filho de Deus, ele não vai usar contra nós? Ele chega devagarzinho, de mansinho, e com a Bíblia debaixo do braço. Quando você falar para ele, ele falou, isso aí eu sei de cor e salteado. Precisa ver se você está cumprindo aquilo que você está me mostrando. Esse que era o maior problema, porque quando Jesus falou para o diabo e rebateu, o diabo não tinha em nada do que acusá-lo, porque ele não cometeu pecado algum. E quando ele chegar com a Bíblia debaixo do braço, o que nós vamos poder usar para ele é que ele já está derrotado em nome de Jesus Cristo. E por mais que nós somos pecadores, nós temos o direito à vida eterna, coisa que ele não tem. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o céu por herança, enquanto ele não tem, ele tem o inferno. E em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Quando o diabo vier e querer te atacar, use a Bíblia contra ele. Para cada passagem ou para cada mentira que o diabo citou, Jesus Cristo usou a Bíblia. Nós não precisamos enfrentar o diabo usando das nossas palavras. Nós precisamos enfrentar o diabo usando o que está escrito na palavra de Deus. Quarta vontade, a vontade de Deus. E todos nós sabemos e já lemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Existem duas vontades quando se diz respeito à vontade de Deus. A vontade diretiva
e a vontade permissiva. O que é a vontade diretiva? A vontade de Deus é que nós fazemos tudo aquilo que está escrito na tua palavra. A vontade de Deus é que nenhum homem sequer que existe na face da terra, ou homem ou mulher, se perca, mas que todos sejam salvos. É por isso que ele diz lá em 2 Pedro, né, que ele é longânimo, ele tem um longo ânimo, ele adia a sua volta. Para quê? Para que todos aqueles, o maior número de pessoas possível, possam alcançar a salvação, alcançar o evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo, para que seja salvo. Então a vontade diretiva de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca, que nenhum saia da graça, que nenhum perca o evangelho da graça. E a segunda vontade de Deus é a segunda vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? É coisas que acontecem no nosso mundo que não é da vontade dele, mas ele permite que aconteça. E por que ele permite que aconteça? Para que o homem colha do seu próprio pecado, como diz a palavra de Deus. Vocês acreditam mesmo que é da vontade de Deus que aconteçam essas guerras como tem acontecido? Vocês acreditam que é da vontade de Deus que aconteça homicídios, assassinatos, traições, abortos? Vocês acreditam que é da vontade de Deus que aconteça esse monte de desmando que tem acontecido no mundo todo, deixando a sociedade, o mundo todo completamente sem rumo, sem direção? Nada disso é da vontade de Deus. Violência, pestes, guerras, nada disso é da vontade de Deus. Mas por que ele permite? Lembra do livre-arbítrio lá do início? Lembra de Gálatas 6:7? De Deus ninguém se zomba. Deus não deixa que ninguém zombe dele. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, ele também ceifará. Gálatas 6:7. Com Deus ninguém se brinca. Então, qual que é a vontade permissiva de Deus? Que aconteça todas essas catástrofes que nós estamos acompanhando. Ele gostaria que acontecesse? Não. Ele não gostaria que acontecesse. Mas infelizmente ele permite. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Do que se queixa o homem? Ele que se queixe dos seus próprios pecados. E é devido aos pecados que tudo isso acontece. Somente aqueles que são salvos entendem que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus é a vontade diretiva de Deus para as nossas vidas. E são essas pessoas que não procuram viver mais de acordo com o seu próprio eu, o seu próprio querer, o seu próprio entendimento, e passam a viver uma vida regrada mediante o que está escrito na palavra de Deus. E é fácil fazer isso? Irmãos, não é fácil. O céu não é algo fácil de alcançar. O céu é com luta, é com dedicação, é com perseverança, é com renúncia da nossa vontade. O céu é para vencedores, não é para aqueles que não querem vencer na vida, é para vencedores. É por isso que Jesus falou que ao que vencer, vencedores, dar-te-ei a coroa da vida. O céu era para vencedores. E é fácil fazer a vontade de Deus? Não, não é fácil. Abraão precisou sair de perto da sua parentela e ir para um lugar distante, numa terra que ele não conhecia. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. José estava na casa de Potifar e ele confessou, ele falou com a sua boca: ai de mim, pecar contra Deus e pecar contra Potifar, no qual deu o privilégio dele trabalhar ali na casa dele.
Ele, por ele ter rejeitado pecar contra Deus, o que foi feito dele? Foi jogado lá na prisão. Fazer a vontade de Deus às vezes é difícil. O rei Dário deu uma ordem para que ninguém poderia orar a Deus algum, a não ser aos deuses deles. O que aconteceu? Daniel fez o quê? Foi orar. O que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil, nós sabemos da história. Ele foi jogado lá e ele foi livre das covas dos leões. Quem quer aqui orar e fazer a vontade de Deus e correr o risco de ser jogado na cova dos leões? Quem quer fazer esse teste? Sem saber se Deus vai enviar o anjo ou não. Porque sabendo, até eu. Até eu quero. Mas quem quer? Às vezes fazer a vontade de Deus é difícil. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Quem quer entrar na fornalha de fogo ardente? A Bíblia fala que os homens que jogaram aqueles 3 homens ali morreram queimados. Vocês já pensaram a temperatura daquilo? Vocês já imaginaram? Às vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. É como Esther, né? Havia um dito, né, que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, teria que enfrentar pena de morte, a não ser que o rei levantasse o cetro, né, falando, tudo bem, pode entrar. O que Esther fez? Enfrentou o medo, falou para o povo, jejue e ore e eu vou lá. O que ela fez? Entrou na presença do rei. Imagine as pernas dessa mulher. Imagina o que pensava na cabeça dela. Eu vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a minha vontade? E Jesus? E Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue e imaginando, eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha vontade? Já pensaram nisso? Pai, se queres... O desejo de Jesus era não passar por aquele cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até o Filho de Deus, quando ele estava aqui, como nós, nessa carne, andando igual nós andando, comendo, tendo as mesmas paixões que nós, até o Filho de Deus, em um certo momento, ele disse, se for a minha vontade eu não quero, mas eu vou fazer porque é a sua vontade. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus conseguem ter nessa vida experiências sobrenaturais. Eu vou repetir. Somente aqueles que buscam fazer a vontade de Deus conseguem ter nessa vida experiências sobrenaturais. Qual foi a experiência de Daniel na cova dos leões? Deus enviou o que para livrá-lo? Um anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus enviou quem para livrá-los? Um anjo. Pedro, preso na cadeia, ia ser morto no outro dia, sentenciado à morte. Quem foi que Deus enviou para livrá-lo? Um anjo. Jesus, no deserto, sendo tentado pelo maligno, diz a palavra de Deus que após ele vencer as tentações, Deus enviou o que para ele? Para servir ele? Os anjos. Somente quem faz a vontade de Deus nessa vida experimenta algo sobrenatural. É impossível não fazer a vontade de Deus e experimentar algo sobrenatural. Conclusão, existem 4 vontades. A da carne, a do mundo, a do diabo e a de Deus. A pergunta que nós temos que sair nessa manhã desse culto, fazendo para cada um de nós, e aí é você e Deus. A vontade que eu tenho feito é a minha, é a da minha carne, é a do diabo, é a do mundo, ou é a vontade de Deus? O que eu posso garantir é que para fazer parte da verdadeira família de Deus e morar um dia no céu, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. De dia, de noite, de madrugada, fazendo a vontade de Deus. Isso eu tenho certeza.
Diz lá em Hebreus 10, 36, 39, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda existe um pouco de tempo para nós ficarmos aqui, mas aquele que há de vir não tardará. Somente aqueles que perseverarem em fazer a vontade de Deus vão alcançar a promessa. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem e avançam para a conservação da alma. Que Deus abençoe essa palavra. Vamos ficar de pé. Que Deus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Muito obrigado aos nossos visitantes, né? Bruno, Deise, Alexandre, Bruno e Deise, muito obrigado. Esse lugar é de vocês e que Deus possa ter falado poderosamente ao coração de vocês. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor falou no nosso coração, que nós possamos ter entendido e compreendido aqui, ó Deus, que precisamos fazer a sua vontade. É tantas coisas nesse mundo que procuram nos tirar da tua presença, mas que nós possamos buscar fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Que nós possamos, ó Deus, negar o nosso eu, negar a carne, negar os desejos do mundo, negarmos, ó Deus, de ouvir a voz do diabo, mas que nós possamos estar, ó Deus, somente na nossa vida diária, cumprindo o teu querer, cumprindo a tua vontade e buscando fazer a vontade de Deus. Dai-nos uma semana de vitória na tua presença, uma semana abençoada e que podemos, em nome de Jesus, testemunhar do seu amor, fazendo a tua vontade por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós estejamos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sua família, sua casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.